Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre geopolítica e política internacional contemporânea. Bom pessoal, o vídeo de hoje ele vem de um comentário que foi deixado aqui no nosso canal, no vídeo sobre doutrina da contenção, o Redes 168 que a gente fez um tempo atrás, falando sobre a prática, né, a tentativa dos Estados Unidos de tentar controlar de uma forma ou de outra a esfera de atuação da Rússia, né? E até um vídeo que na época todos nós especialistas, né, inclusive eu, falávamos que a Rússia dificilmente invadiria, né, a Ucrânia e tudo mais, porque a gente estava muito pautado nessa ideia, né, de doutrina da contenção. E nesse vídeo o Diógenes o Sábio, provavelmente, fez a seguinte provocação. Ele colocou o seguinte: professor, faça um vídeo diferenciando política internacional contemporânea de geopolítica, assim como você fez com geoestratégia. Então, eu achei bem interessante essa provocação, né, essa aproximação, digamos assim, desses dois conceitos, que geralmente são tratados de forma muito próxima, de forma muito parecida, né? Até nesse vídeo, eu vou tentar colocar aqui em cima o link para vocês acessarem e também na descrição. Naquele vídeo sobre geopolítica e geoestratégia, a gente já falava um pouco sobre isso, né? A gente colocava de que maneira que vários dos conceitos relacionados, seja geopolítica, as relações internacionais, enfim, há vários aspectos diferentes da promoção, né, do envolvimento, digamos assim, da política no sistema internacional, traziam também de uma forma ou de outra alguns elementos importantes para a gente pensar. Não só aqui, acho que a diferenciação num sentido de um preciosismo conceitual, acho que não é bem esse o objetivo, né? Mas para a gente identificar aí algumas tendências, observar alguns limites, inclusive, para os nossos conceitos e para a nossa forma de análise, né? E acho que a coisa mais legal de ser uma pessoa que está entre duas áreas, né, entre as relações internacionais e a geopolítica, a geografia, é também tentar entender mais ou menos como que cada área tem o seu conceito nativo relacionado bem àquele termo, né, aquela informação. Então, eu gostei muito já, desde a época, eu falei aqui com a nossa equipe que esse era um tema que eu gostaria de fazer e hoje acho que chegou a hora da gente literalmente enfrentar com a ajuda de alguns dos gigantes sobre os ombros, os quais nós estamos aqui no canal, para abordar justamente a diferença entre geopolítica e política internacional contemporânea, tá? É importante já começar a dizer que o que eu vou apresentar aqui é, de uma forma ou de outra, uma interpretação daquilo que eu tenho trabalhado, daquilo que eu tenho observado e daquilo que eu tenho estudado, principalmente desde o início do doutorado, né, que eu estou na geografia, mas estudando relações internacionais, sob orientação da professora Claudete Witt. Então, esse caminho, né, de observar cada área tem me trazido algumas percepções. E eu acho isso importante falar, porque provavelmente isso também é uma discussão, e um dos materiais que eu recuperei aqui para que a gente pudesse discutir, isso também é matéria de currículo. Tá? Então, eu quero começar mais ou menos por aí. Geopolítica e geoestratégia, como a gente tratou naquele vídeo anterior, não é tanto uma questão curricular, é mais uma questão de entender qual o debate que se está realizando. Vamos pegar a situação do conflito entre Rússia e Ucrânia, né? A gente sempre fala de geoestratégia quando a gente fala de posições militares, quando a gente fala de algum tipo de avanço ou recuo das tropas, quando a gente acaba falando de uma maneira ou de outra de algum tipo de armamento diferenciado que está entrando no campo de batalha. O que a gente falou lá, né, a geoestratégia em específico diz respeito à alocação que os estados fazem em determinados espaços, em determinados lugares ou regiões dos seus dispositivos de segurança. Isso diferenciaria a geoestratégia, né, o fato de que a gente está falando, quando a gente fala de segurança, de diplomacia, área militar e área de inteligência, principalmente, né, esses três principais eixos, digamos assim, da segurança dos países, o que diferenciaria quando a gente falasse de geopolítica, né? Porque quando a gente falasse de geopolítica, a gente estaria falando da forma como os estados administram seus recursos territoriais.
né? Desde recursos naturais, recursos minerais, mas também a administração da população. A gente fez um vídeo aqui também de uma aula muito legal que eu dava sobre a população, né? A relação da população com o Estado, não só no sentido da população ser resultado ou objeto para que o Estado possa atuar, né? Um recurso do Estado, mas também o próprio Estado como recurso da população. Então esses elementos, eles delimitam um pouco o debate que a gente pode fazer quando a gente fala de geoestratégia e de geopolítica, né? Ainda assim, quando a gente... Um outro vídeo que, se vocês quiserem, coloquem aqui no comentário, que a gente pode fazer sobre geoeconomia, né? Então, uma outra questão que aparece aí, não me recordo agora se a gente tem ou não um vídeo sobre isso, mas acho que é à luz da OTAN, né, do papel da OTAN, da lógica do desacoplamento econômico de várias regiões do mundo, acho que valeria a gente enfrentar de novo essa questão, né? A gente ainda está numa área, digamos assim, de análise das opções políticas do Estado. Quando a gente fala de geopolítica, quando a gente fala de geoestratégia, a gente ainda está, de uma forma ou de outra, analisando justamente as opções políticas que os estados fazem com relação aos seus recursos econômicos, no caso da geoeconomia, territoriais, né, população, recursos naturais, legislação, enfim, ou de segurança, quando a gente fala de geopolítica, né, ou de segurança, quando a gente fala de geoestratégia. Isso muda um pouco quando a gente fala da diferença entre geopolítica e política internacional contemporânea, tá? Então, acho que aí a gente já tem uma mudança qualitativa do debate. Porque geoestratégia, geoeconomia, geopolítica ainda está mais ou menos dentro do mesmo campo semântico, né? E, portanto, elas são também, de certa forma, meio que intercambiáveis, sem nenhum tipo de grave problema. Eu sou chato, eu acho que traz consequências, né? Mas, de qualquer forma, a gente ainda está dentro desse campo, né? O pessoal, por exemplo, que trabalha com economia política internacional, quando vai falar de geopolítica do petróleo, por exemplo, aborda muito mais a geoeconomia do que a geopolítica, no sentido que a gente usa aqui no canal, né? E não há tanto problema com relação a isso, porque se trata, né, de uma análise dentro do escopo da economia política internacional. Agora, quando a gente fala de política internacional contemporânea, a gente está falando de algumas divisões que, tanto dentro da geografia como das relações internacionais, estão levemente consolidadas peronomútil, né? Então, que dependem muito também da forma como esses argumentos vão ser utilizados. Vou dar um exemplo. Dentro da geografia brasileira, é interessante a gente observar que há uma divisão feita pelos geógrafos mesmo e pelas geógrafas entre geografia política e geopolítica, né? Qual que seria essa principal diferença, né? Que a geopolítica, a geografia política seria a análise das relações de poder num escopo interno ao Estado, né, de administração territorial, de relações de poder entre diferentes grupos, geografia eleitoral, enfim, todas as questões, mas num âmbito interno, enquanto que a geopolítica trataria aí sim do sistema internacional e da relação entre os países, né? Então, mesmo dentro da geografia, a gente tem de uma forma ou de outra essa diferença, né, estabelecida. A minha leitura pessoal, e aí quero deixar bem claro, né, que é uma leitura pessoal minha, discordo um pouco dessa divisão, porque eu acho que há fenômenos que são internos que podem ser considerados como questões geopolíticas e há fenômenos externos que podem ser considerados como geografia política. Então, essa divisão ela não está muito bem consolidada e ela, de uma forma ou de outra, ela piora um pouco quando a gente vai para as relações internacionais. As relações internacionais são um campo de conhecimento muito mais recente do que a geografia, tanto no sentido de estudos feitos a respeito, né, das relações entre os países e as sociedades ao redor do mundo, mas também enquanto área de conhecimento, área de estudos consolidada mesmo, né, ou seja, que esteja nas universidades, que tenha associações de área e tudo mais. Aqui no Brasil, por exemplo, o primeiro curso de Relações Internacionais foi fundado em 1974, na Universidade de Brasília, né, e depois ali, né, a partir dos anos 80, mas principalmente no fim dos anos 90, que a gente vê uma grande explosão desses cursos de relações internacionais ao redor do mundo, ao redor do Brasil,
né? E é agora, em 2010, que a gente começa a ter uma massa, né? A partir, enfim, da última década e meia, que a gente começa a ter uma massa também de professores de cursos de relações internacionais que são formados em relações internacionais. Porque até então, a minha formação na graduação, por exemplo, dependeu muito de especialistas de áreas específicas, né? Grandes especialistas de economia e política internacional, de história, do direito, da sociologia e tal, que contribuem com a área de relações internacionais. Nos últimos 15 anos, a gente já tem pessoas que são formadas em relações internacionais e vão dar aula não só desses cursos, né, dessas matérias, mas também vão trazer aportes, né, de conversa entre essas diferentes áreas, né? Eu sou uma pessoa que não acredita na pureza de campos, senão eu não estaria nessa área intersticial que eu tô, né? Então, não estou dizendo que um modelo é melhor do que o outro, eu só estou falando que trazem aportes diferentes quando a gente for debater essas questões. Nesse movimento, né, surge uma das primeiras delimitações aqui no Brasil de um dos clássicos das relações internacionais, que foi lançado inicialmente em 2004. A minha versão é da nona edição de 2012, né, que é esse livro que está até todo já virado e revirado, enfim, já li ele várias vezes, que é o livro chamado Introdução às Relações Internacionais, Temas, Atores e Visões, da professora Cristina Soriano Pesequilo, né? Deixa eu ver aqui se está focando, meninas. Não sei se está focando, mas enfim. E a professora Cristina Soriano Pesequilo, ela coloca uma questão bem interessante a respeito das relações internacionais como um todo, né? E aí eu já vou chegar ali especificamente na questão da política internacional contemporânea, né? A professora Cristina Soriano Pesequilo, ela coloca que o objeto central das relações internacionais são o contato das sociedades nacionais com aquilo que está para além das suas fronteiras, né? E eu acho que essa proposta ela é bem interessante, até porque a gente pode considerar fronteiras não apenas as fronteiras, né, de fato, as fronteiras jurídico-políticas entre os países, né? Mas a gente pode considerar fronteiras econômicas, fronteiras culturais, a gente pode trazer esse conceito também para outras questões que podem ser abordadas aqui a partir dessa perspectiva da professora Cristina Pesequilo, né? As relações internacionais, então, elas se dedicam de uma forma ou de outra, acho que é na página 15, deixa eu ver aqui, define-se, então, como objeto das relações internacionais os atores, acontecimentos e fenômenos que existem e interagem no sistema internacional, ou seja, além das fronteiras domésticas das sociedades. Trata-se de uma disciplina dedicada à análise do que acontece no mundo de fora dessas sociedades, avaliando suas interações, o surgimento de novos atores internacionais e os fluxos diversos do cenário internacional, vai dizer a professora Cristina Pesequilo. As relações internacionais consistem em uma forma organizada de pensar as relações sociais que se estabelecem além das fronteiras dos estados, fornecendo-nos parâmetros e instrumentais para interpretar e compreender esse campo de ação externa. Então, o que a professora Cristina Soriano Pesequilo está apresentando nesse livro é que as relações internacionais com R maiúsculo e I maiúsculo, né, enquanto campo de estudos, se dedicam justamente a entender essa interação entre o interno e o externo, nas suas mais variadas facetas, na vertente econômica, na vertente cultural, jurídica, política, enfim, das mais variadas naturezas, né? E elas vão tentar construir, então, as relações internacionais enquanto campo de conhecimento, construir dentro dessa perspectiva, né, leituras específicas sobre esses temas, né, que auxiliem de uma forma ou de outra a compreender essas interações. Aí vocês podem virar e perguntar para mim, tá, mas Gustavo, você não falou nem de geopolítica nem de política internacional contemporânea, né? Por que eu estava querendo falar isso? Porque geralmente, dentro dos cursos de relações internacionais, o que a gente acaba tendo é uma mescla entre geopolítica e política internacional contemporânea, né? Eu abri inclusive as diretrizes curriculares nacionais de 2017, que são o documento que rege,
no Brasil o que é um curso de relações internacionais. Eu falava muito para os meus alunos, e eu recomendo a qualquer um que esteja envolvido com relações internacionais acessarem esse documento, né, até para ter ideia do que isso, do que é relações internacionais, né? E no artigo 3º desse documento, afirma-se ali que relações internacionais é um curso em nível de graduação na modalidade bacharelado, né, não é uma licenciatura, cujo objetivo fundamental é formar profissionais que possam exercer atividades com interface internacional nas esferas pública e privadas, tais como governos, universidades, empresas, organizações internacionais, organizações não governamentais, consultorias, mercados financeiros, entre outras instituições, né? E, sobretudo, o foco principal deveria ser formar profissionais, né, analistas, enfim, né, internacionalistas com capacidade de compreensão de questões internacionais no seu contexto político, econômico, histórico, geográfico, estratégico, jurídico, cultural, ambiental e social. Todas essas questões estão ali, né, no artigo 4º, inciso número 1, orientada para uma formação geral, humanística e ética, tá? Isso é muito importante para a gente entender, por exemplo, por que a geopolítica aparece dentro dos cursos de relações internacionais como um elemento importante, mas não necessariamente a geografia. O que, enfim, né, acho que é uma das críticas que eu faço, né? Muitos cursos de RI não dão uma ênfase importante na geografia, mas isso é típico do formato estadunidense que a gente tem de relações internacionais aqui, né, que pormenoriza o papel da geografia como um todo, levando a geografia mais para áreas como economia, sociologia, antropologia, enfim, não abordando, né, como geografia, e pela inspiração muito forte que esses cursos tiveram da geoestratégia norte-americana, né, que tem um tipo específico de pensamento sobre o espaço que retira da geografia e traz essa análise mais para os estudos militares e de segurança internacional. É isso que a gente encontra nas DCNs, né, quando a gente vai ver lá os eixos de formação dos internacionalistas, aparece ali, né, eixo de formação estruturante, ou seja, quais os conteúdos que precisam ser vistos pelos alunos para eles se formarem internacionalistas, né? Teoria das relações internacionais, segurança, estudos estratégicos e defesa, política externa, história das relações internacionais, economia política internacional, ciência política, direito internacional e direitos humanos, instituições, regimes e organizações internacionais, né? A geografia vai aparecer no eixo de formação interdisciplinar, não no eixo de formação estruturante, né? Onde também aparecem as ciências sociais, a economia, o direito, a sociologia, a filosofia, a antropologia, a metodologia, a ética, enfim, e outros aspectos importantes, né? Essa visão demonstra, então, o quanto que, quando a gente fala da disciplina de política internacional contemporânea, geralmente a gente está observando para coisas que normalmente a gente chama, né? E acho que até por costume, eu às vezes faço isso, às vezes eu troco política internacional por geopolítica, né? Porque é mais fácil, ou para não ficar repetindo sempre o mesmo conceito quando a gente vai para a mídia, como RI é um curso, né, que tem um papel muito importante, né, vai muito para o debate público, a gente às vezes troca esses termos por comodidade, né? Mas o foco aqui, como vocês podem entender, é o foco na política internacional contemporânea e não tanto na geografia, né, ou na geografia política, digamos assim. E, então, quais são os aspectos geográficos que, de uma forma ou de outra, acabam afetando a compreensão da execução e formulação, sobretudo, da política externa dos países? Essa é a visão estadunidense sobre geopolítica dentro de relações internacionais, tá? É assim que, por exemplo, livros que ficam famosos, como Compreendendo o Mundo em 12 Mapas, A Vingança da Geografia, enfim, de geoestrategistas norte-americanos, apresentam o papel da geografia mesmo como um teatro onde os atores internacionais vão desenvolver a sua prática, né? Vou deixar as críticas, enfim, para depois, né? Mas eu acho que uma das análises interessantes sobre política internacional contemporânea é aquela proposta por dois autores em um outro clássico das relações internacionais, que é esse livro aqui, chamado Princípios das Relações Internacionais, da Karen Mingst e do Ivan Arreguin-Toft, né? Aqui na edição da Elsevier, na sexta edição do livro, quando eles vão falar justamente nessa reflexão sobre o objeto de estudo das relações internacionais, eles vão falar que
as relações internacionais como um subcampo da ciência política, das ciências políticas, né, é o estudo das interações entre vários atores que participam da vida política internacional, incluindo estados, organizações internacionais, organizações não governamentais, entidades subnacionais como burocracias e governos locais e indivíduos. É o estudo, vão dizer os dois, do comportamento desses atores em sua participação individual ou coletiva dos processos políticos internacionais. Então, olha que interessante aqui, já é uma visão diferente da professora Cristina Soriano Pesequilo, mas aponta para um caminho bem interessante esse livro, né? Ou seja, tentar entender de uma forma ou de outra como que se dá o processo decisório dentro das relações internacionais, quem influencia nas decisões tomadas de forma unilateral, bilateral e multilateral. E aí, quando a gente traz esse conceito de influência, talvez a gente já esteja fazendo uma diferença entre geopolítica e política internacional contemporânea, né? Porque quando a gente vai analisar o papel do espaço nas ações, né, nas opções de ação que os estados vão obter, a gente já vai ver que o espaço ele não necessariamente só influencia, mas ele também condiciona muitas vezes a atuação do Estado. Enquanto que, quando a gente observa a política internacional contemporânea e o processo de formação de decisão, né, que é típico das análises de política externa aqui no Brasil, que derivam muito da forma americana de fazer esse tipo de análise, né, estadunidense, de fazer esse tipo de análise, a gente vai ver que essas decisões elas vão sendo informadas e influenciadas por outros atores. E é aí que a gente vê a questão da diferença entre condicionamento e influência. E em RI, quando a gente fala de política internacional contemporânea, a gente tende, de uma forma ou de outra, a abordar essa influência e não tanto o condicionamento físico. Quando a gente fala de condicionamento, geralmente a gente trata esse condicionamento como um condicionamento econômico, né, orçamental, de recolhimento de impostos, enfim, de outras formas para tentar analisar essa questão. Né? Então, acho que se a gente pudesse fazer uma diferença, né, eu mantenho aquela minha visão inicial, né, de que a geopolítica seria a análise, né, do condicionamento que os aspectos físicos fazem nas tomadas de decisão dos estados, mas sobretudo com foco em como esses estados vão administrar os recursos territoriais. E quando a gente fala de política internacional, seria interessante a gente abordar, então, de que maneira, de uma forma ou de outra, as decisões são tomadas no sistema internacional, né? E é muito interessante, essa pergunta me retomou muito aqueles 7 anos e meio que eu fui professor em curso de relações internacionais, porque eu dava essas duas disciplinas, né? A disciplina de, primeiro, geopolítica, que era mais geoestratégia, né? Que depois a gente mudou no currículo para geografia, política e geopolítica, né? E depois, né, a disciplina também de política internacional contemporânea e de segurança internacional, que é uma terceira disciplina que eu também era responsável lá, né? E eu quis pegar aqui, só para a gente entender um pouco a diferença dos debates que eram feitos nessas duas disciplinas, a ementa e os objetivos. Porque esses dois elementos eles são muito importantes, né? A ementa e os objetivos de uma disciplina são muito importantes para a gente entender como elas funcionam, qual o objetivo que elas têm, né? Quais as principais questões que elas abordam, né? E aí, quando eu falo, por exemplo, né, quando eu coloco a questão do processo decisório, a gente enxerga isso grandemente nos objetivos da disciplina de política internacional contemporânea, né? Cujo objetivo principal era fornecer instrumental teórico, instrumental técnico, para que fosse possível compreender e analisar com profundidade as principais questões sistêmicas da política internacional contemporânea ao entender esse processo decisório. Tudo que acaba de uma forma ou de outra influenciando no processo de tomada de decisão e que nos leva de uma forma ou de outra até a configuração atual do sistema internacional, desenvolvendo habilidades, né, aqui eu estou lendo direto, né, desenvolvendo habilidades para compreender e contextualizar ações estratégicas por parte dos governos, empresas, ONGs, organizações internacionais e indivíduos dentro do sistema internacional. Isso difere do objetivo de uma disciplina, né, ou da discussão sobre geografia política e geopolítica, né?
cujo objetivo era apresentar os principais aspectos geográficos das relações de poder nesse mesmo sistema internacional, não processo decisório, mas como que a geografia condiciona de uma forma ou de outra esse processo decisório, as relações de poder entre os atores, assim como as mutações das funções cumpridas pelos atores, pelos estados e outros atores das relações internacionais em diferentes territórios. Né? É uma preocupação bem diferente, ou seja, a gente consegue alterar um pouco a lógica. Eu tinha um professor, o professor Nilson César Fraga, que hoje está na UEL, que foi meu orientador de iniciação científica e que foi, enfim, meu orientador de mestrado também, que ele fazia uma distinção interessante, que sempre ficou na minha cabeça, né, entre as formas como a gente observa as coisas. Né? A gente pode observar, por exemplo, por meio dos processos decisórios. Entender o que os estados escolhem para definir as suas opções e como isso acaba influenciando, então, os outros atores. Ou observar a partir de baixo, né? Como que o ambiente internacional acaba mudando os estados. Né? E acho que por isso que discutir a geopolítica e discutir a política internacional contemporânea, separadas, mas juntas, né? Separadas, mas dentro de uma mesma discussão, dentro de um mesmo eixo, é algo super interessante e algo que traz muitos benefícios para essa discussão. Né? Caberia, então, falar da disciplina de segurança internacional, mas ela cabe mais naquela discussão da diferença entre geopolítica e geoestratégia, né? Em que a discussão já é um pouquinho diferente. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui para agradecê-lo novamente. Diógenes, o sábio, né? Enfim, agradeço você pela sua pergunta. Você percebe que tem muita coisa envolvida, né, nessa discussão, a gente poderia falar muito mais vezes. E se você que está nos assistindo aí tem dúvidas, questões, coloca aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, apertar o sininho para ter as notificações do nosso... quando a gente lança vídeos. A gente está pensando em algumas modificações de estrutura aqui no canal e a gente vai adorar ter a percepção de vocês também a respeito disso, tá bom? Obrigado, gente, e até semana que vem.